Olá! Começa agora o Tela 1 Especial Debate, o programa que busca trazer opiniões diferentes a respeito de temas atuais. Eu sou Thiago Falat e o tema de hoje é o tratamento para depressão. Para falar sobre isso, está aqui no estúdio a psicodramatista Ana Cristina Pasquarelli, da Associação Paranaense de Psicodrama. Bom dia, Ana. Bom dia. E também está aqui a psiquiatra Ivete Contieri Ferraz, professora do curso de Medicina da Universidade Positivo. Seja bem-vinda, Ivete. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Bom, nesse primeiro bloco vamos tentar esclarecer algumas diferenças entre a psicologia e a psiquiatria na forma de tratar a depressão. Mas antes disso, vamos ouvir um pouco sobre o que as pessoas pensam a respeito dessa doença. Ana Carla, você sabe o que é depressão? Eu acho que é uma doença que afeta o psicológico das pessoas. Você já sofreu, conhece alguém que sofreu depressão? Eu ainda não, mas conheço da minha família algumas pessoas, alguns amigos, mas... E como que foi? É complicado, a gente que é amigo, que tá perto, que tá junto, não quer ver as pessoas que você gosta tá sofrendo, tá triste, né? Mas tem que tentar ajudar no máximo possível que cada um puder, né? Como você percebeu que essa pessoa estava depressiva? Pelo fato de ela mudar, tipo, ela sempre foi uma pessoa expressiva, sempre alegre e tal, e do nada aconteceu aquilo. Sabe, a gente até foi atrás dela perguntar o que houve, e ela falou, minha mãe morreu, então assim, daí a gente tentou fazer o possível, né, só que não deu. Você já sofreu ou conhece alguém que sofreu depressão? Sim, eu conheço quem sofre de depressão, mas eu procuro não sofrer, eu procuro sempre descobrir alguma coisa que me tire dessa, porque todo mundo tem depressão. Agora basta você entrar nela ou não, né? Basta você procurar sair dessa tristeza, procurar amizades, procurar um local assim para distração, procurar sair disso mesmo, e não é fácil para ninguém. E como que você percebeu que essas pessoas que você conhece estavam com depressão? Porque tudo é negativo, né? Nada interessa, nada é bom, nada presta, né? É sempre alguma coisa não tem assim sentido na vida para elas, né? Pois é, Ana, você acha que existe um senso comum meio equivocado assim quanto à depressão? Certamente, né? Assim, na própria entrevista, né, a gente vê alguns pontos que não são bem assim, né? E o esclarecimento realmente poderia ajudar muito mais, né? As pessoas se proporem a procurar um tratamento correto, né? A procurar o que é necessário para que pudesse resolver esse tipo de problema. Existe acho que uma confusão entre tristeza momentânea, talvez, e depressão. Como se pode solucionar essa dúvida, assim, para quem tem essa dúvida? Então, assim, a tristeza, como disse aquela senhora, todo mundo pode ter. A gente nem deve medicar a tristeza, né? Então, todo mundo tem tristeza, natural. Isso é uma resposta do ser humano. Agora, a depressão é uma síndrome, né? Então, quando ela diz assim, eu não me deixo me envolver por isso, né? Ela usou um termo assim. Na verdade, isso reflete bem o não conhecimento da doença e, assim, traz também à tona o preconceito em relação ao transtorno. Então, as pessoas não ficam deprimidas porque elas querem, elas ficam deprimidas porque elas têm vários fatores que a levam a um quadro sindrômico. Então, a depressão não é algo que começa, hoje eu resolvi, vou ficar triste, né? Então, as pessoas não é uma coisa assim que eu decido, né? Que é algo que junta, a gente diz que é como fazer um bolo, eu preciso de vários ingredientes, né? Então, eu preciso de um componente psíquico, do componente biológico, do componente social para a expressão de uma depressão, na verdade, ou de qualquer outro transtorno, né, emocional. O que a gente diz é que depressão não tem quem quer, tem quem pode, né? Você precisa ter os componentes para ter o quadro, para ter a síndrome. E quando a pessoa tem, não é uma questão dela decidir, agora eu não vou mais ficar deprimida. Dentro da fala da senhora que falou por último ali, tem algo de verdadeiro, quando ela diz assim, eu tento fazer alguma coisa que me tire da depressão. Nos quadros de depressão leve, algumas técnicas psicoterapêuticas ou até técnicas diferentes, até mesmo que aumentam a volição da pessoa ou estimulam a pessoa, podem melhorar o quadro.
mas não significa que alguém tem, né, tem todo o poder de parar com a depressão, não é assim. É claro que existem diferentes níveis de depressão e tal, mas quais são talvez os principais sintomas de uma depressão para diferenciar definitivamente a depressão da tristeza momentânea ou por algum motivo específico? Na verdade, assim, os códigos internacionais de doença, né, ou mesmo o manual de doenças mentais, eles determinam alguns critérios, né, e dentre esses critérios tem que haver um mínimo, né, de acometimento, tem que ter por um certo período de tempo, então tem todo esse cuidado, né, para realmente, além disso também tem que ser um caso em que a pessoa está tendo prejuízo, né, na sua vida social, a pessoa ou mesmo o entorno dela, né? Então, são critérios pré-determinados e dentre esses, assim, podemos citar, por exemplo, o humor rebaixado, né, aquela falta de vontade de fazer as coisas, irritação, muitas vezes, principalmente no caso das crianças e adolescentes, né, a irritação é mais presente, uma forma pessimista, né, de ver as coisas. Então, são vários critérios que aí uma avaliação clínica vai determinar se isso é uma depressão ou se é uma tristeza que tende a, com o tempo, né, se esvair. E pode ser citadas algumas das causas mais frequentes para uma depressão? Não sei se isso talvez interfira na idade, em questão do paciente e tal, mas existe causas mais frequentes para uma depressão? Bom, como a Ivete disse, né, na verdade é uma soma de fatores. Né? Algumas pessoas estão mais predispostas geneticamente, né, para isso é verificado em estudo com famílias, né, com gêmeos. Existem causas que podem vir desde a infância, pelo próprio ambiente, né, em que a criança cresceu, em questão de como foi trabalhada a sua autoestima, a sua autoconfiança, né, tudo isso pode ir determinando. E no momento atual também eventos estressores podem deflagrar a depressão, né, a perda de um ente querido, que aliás é uma das causas mais comuns, né? A perda de um emprego, situações em que a pessoa passa por uma situação de grande estresse e que pode desencadear a partir de uma predisposição existente. Ok. E, bom, nós sabemos que existem algumas diferenças entre o tratamento de depressão de um psiquiatra e de um psicólogo. No seu caso, na psiquiatria, quais são as características que divergem do tratamento do psicólogo? Então, assim, Tiago, queria só colocar uma coisa que estava sendo falada. Então, assim, até em relação à tristeza e depressão, que para um quadro de depressão, você não precisa ter o sintoma de tristeza. Né? Então, às vezes, a pessoa está com um quadro sindrômico de depressão, mas ela ainda ela não está triste. Ela está com o que a gente chama de anedonia, que é a falta de vontade de fazer as coisas. Né? Então, dois grandes critérios dentro disso que a Ana falou, ou a tristeza ou a anedonia. Então, depressão não necessariamente a pessoa tem que estar triste, né? Só completando ali um pouquinho. Agora, quanto à diferença de terapêutica, a terapêutica psicoterápica, que é a abordagem do psicólogo, ela é uma abordagem que vai trabalhar muito, por exemplo, né, no caso da terapia cognitiva comportamental, que é uma técnica de psicoterapia, vai trabalhar nas crenças básicas da pessoa, vai trabalhar naquilo que foi o gatilho do quadro de depressão. Já outras técnicas vão sempre estar buscando a questão do como a pessoa se vê, como trabalhar a autoestima, como trabalhar a identidade dela, tanto social quanto psíquica. E já na parte psiquiátrica, a gente também faz essa abordagem. No entanto, a gente vai poder lançar mão da questão psicofarmacológica, que são as medicações que, graças a Deus, nós temos para o tratamento da depressão. Então, nós temos medicações psiquiátricas desde 1950 e desde 1980 nós temos medicações para depressão que são extremamente específicas, né, que têm baixos efeitos colaterais e hoje em dia mais ainda. Então, nós temos uma gama muito grande de medicações para um quadro depressivo, desde um quadro depressivo maior, que é uma depressão grave, né, até um quadro moderado. O quadro depressivo leve, geralmente se trata apenas com a psicoterapia. E no seu caso, mais especificamente ainda no psicodrama, como funciona o tratamento da depressão, Ana Cristina?
Uhum. Porque na verdade assim, a psicologia ela pode ser um pouco confundida, né, por leigos, porque existem psicologias e psicologias, né, existem várias linhas, né, de pensamentos, né, que para a psicologia. Existe, por exemplo, né, como a Ivete citou, a terapia comportamental, né, cognitivo-comportamental, onde o trabalho é mais específico, né, na fobia, na depressão, né, no problema que o paciente está apresentando. No caso do psicodrama, né, que eu tenho a formação em psicodrama e em terapia sistêmica, o nosso foco não é o diagnóstico, a depressão, a gente não trabalha diretamente em cima disso, e sim no crescimento pessoal como um todo, né? Então, nós não vamos ficar batendo em cima daquela tecla da depressão, e sim fortalecer, propiciar o crescimento da pessoa como um todo, né? O seu autoconhecimento, a sua autoestima, a sua autoconfiança, né? Visando sim que ela resolva esta e outras questões, né? Que ela possa lidar melhor com essa e outras questões da vida dela, porque geralmente a depressão não é sozinha, né? Depressão por depressão não... Tem sempre alguma coisa aliada a ela. Isso mesmo. E quanto à identificação do problema, o paciente ele procura um profissional sabendo que ele tem depressão ou ele ainda não está buscando uma resposta para o problema que ele tem? Assim, existe um... Na verdade, geralmente o caminho é longo, assim, pelo menos até chegar no psiquiatra é bem longo. Então, se ele se sente deprimido, primeiro ele vai tentar lutar, ele vai achar que o problema é que ele mudou, aí ele vai aí vai todo mundo, né? Ele vai buscar ajuda com os amigos, daí com o padre, o pastor, a benzedeira, daí, assim, o caminho é muito longo até chegar no psiquiatra. Aí, às vezes, ele já vai para o psicólogo, né? Os psicólogos têm essa vantagem, que ele busca um psicólogo, a busca pelo psicólogo existe menos preconceito disso, e aí que ele vem para o psiquiatra. Então, a busca geralmente não é espontânea. Infelizmente, as pessoas buscam ajuda quando já estão com um quadro mais grave, né? A busca espontânea na depressão é muito raro, assim, muito, né? Começou com um quadro leve, acho que eu vou procurar ajuda. Isso é muito raro, o que seria excelente, né? O que seria ótimo. E na psicologia existe essa procura já instantânea, assim, especificamente para a psicologia? Ou... eu acho que eu vou pelo mesmo caminho que ela falou, né? Exatamente, a pessoa primeiro vai verificar se é uma coisa que dá para ser resolvida ali, no contexto dela, na igreja, na família, nos amigos, né? E aí, a partir disso, ela pode chegar no psicólogo, né? Normalmente, primeiro no psicólogo, porque acho que psicologia talvez traga um pouco menos de preconceito, de mitos, do que a psiquiatria. Né? A psiquiatria assusta mais, né? Aí, na psicologia, é muito comum daí nós avaliarmos se essa pessoa vai precisar de um caminhamento para o psiquiatra também. É muito comum, né? Embora nem todos sigam isso, né? É uma outra barreira que a pessoa vai ter que quebrar para poder chegar até o psiquiatra. Porque o tratamento, assim, muitas vezes só a psicoterapia não dá conta, e a psiquiatria, às vezes, não consegue fazer um trabalho tão totalizado, né, do que se fosse as duas trabalhando juntamente. E quanto aos diferentes níveis patológicos, assim, da depressão, como funciona a identificação para vocês que estão trabalhando com isso? Existe um processo longo ou já na iniciação do processo já se identifica? Você diz a identificação? De que nível a depressão do paciente se encontra, assim, sabe? Se é uma coisa mais grave, que precisa talvez de remédio, ou enfim... Na verdade, a gente sabe, né, que existem níveis, mas como eu já disse no começo, o nosso foco não é diagnosticar, depressão, tal nível, classificar, né? Agora, é claro que, dependendo da evolução do processo terapêutico, a gente vai verificar se a terapia é suficiente, né, no caso de uma depressão leve. Mas muitas vezes, realmente, a gente tem que encaminhar para o psiquiatra, né? E é um bloqueio que muitas pessoas têm aí nesse momento, né? E trabalhar nesse sentido, porque realmente, às vezes, só a psicoterapia não dá conta. Bom, nós vamos continuar a nossa discussão no próximo bloco. O Tela 1 Especial Debate vai para um breve intervalo.